Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar novamente sobre o Festival Varilux, tá? De cinema francês, tá certo? Esse grande festival que está rolando no Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro também, tá? Que tá falando de filme, tá passando filmes muito bacanas, muito legais, tá? E hoje, dando os spoilers de sempre, tá, gente? Eu quero falar do filme Disfarce Divino, tá? Esse filme, né, lembra muito aquela expressão, né? Ah, se você perder, você é a mulher do padre. Na verdade, não é a mulher do padre, na verdade é a mulher padre, tá? Por quê? Porque qual é a sinopse do filme? O filme fala do quê? Fala da morte de um padre, né? E quando o médico vai fazer o atestado de óbito e vai examinar o corpo, descobre que o padre é uma mulher, né? E aí isso poderia se configurar num enorme escândalo, né, para a Igreja Católica, né? Porque não podem existir padres mulheres, né, no caso, né? É, que faz parte da tradição da Igreja Católica os padres serem só homens, coisa e tal. E de repente existe esse escândalo nas mãos, né, do pessoal, né? A coisa foi mantida na surdina, foi mantida em segredo, o corpo da padre, né, foi cremado, né, no caso, para cobertar, né, toda a história, né? Mas obviamente você tinha a situação de tentar entender como, né, essa mulher conseguiu ser ordenada padre, tá? E aí existia um monsenhor que tinha uma chanceler, né, da igreja, né, isso na França, tá? Essa chanceler era chamada Charlotte e ela foi incumbida de fazer uma investigação sobre a vida pregressa dessa padre, né, para poder entender que brechas ela usou, né, no sistema da igreja para poder entrar e poder exercer o sacerdócio, né? E aí a gente vê, o filme é todo um processo de reconstituição dessa personagem, dessa padre mulher, né? Feito pelas investigações da Charlotte, né, no caso, né? E aquela coisa, né? Vai se descobrindo à medida que as investigações vão sendo feitas, um outro padre também, né, que é muito mais caxias, muito mais misógino, muito mais machista, né, coisa e tal, vai fazendo essas investigações também. E vai se descobrindo que essa padre, né, que era vista como homem, né, ela tinha até uma barbinha, né, essa padre era muito bem vista, muito bem quista, né, na diocese, né, na comunidade na qual ela fazia o sacerdócio, né, que todo mundo adorava, era um exemplo ímpar, né, de padre, né, então para derrubar esse mito, né, de que você para ser padre, fazer o sacerdócio, exercer esse ofício, né, essa função de padre, né, você tem que ter vocação para aquilo e a coisa não está restrita ao campo do sexo, não é uma questão de gênero, é uma questão de vocação, entendeu? E de dedicação, né, à fé religiosa, né? O que essa padre tinha de sobra, né? Por um outro lado, a Charlotte ela tinha um filho, né, que não se relacionava bem com ela, porque o filho não conhecia o pai e a Charlotte escondia do filho esse passado do pai, né? E aí a Charlotte ela vai numa comunidade de ciganos, onde tem um cigano que exerce o sacerdócio nessa comunidade. Ele não é exatamente um padre, mas ele desempenha a função de padre nessa comunidade cigana, né, no caso. E esse cara, ele era amigo, né, do pai do garoto, né, do cara que engravidou a Charlotte, né? E a gente vai descobrir no filme, né, que esse cara que engravidou a Charlotte era um padre também que acabou sendo afastado dela, né, quando a igreja descobriu que ele estava tendo um caso com a mulher, né? O que deixou o garoto, fez o garoto pirar na batatinha mais ainda. Se ele era aquele rebelde incorrigível, que não se dava bem com a mãe, quando ele descobriu essa história que a mãe acobertava, né, ele ficou doidinho das ideias, tentou se matar, tentou se afogar, né, que eles estavam numa praia lá, coisa e tal, mas ele acabou sobrevivendo e depois ele acabou meio que fazendo as pazes com a mãe, tá? E depois, no fim das contas, nessa comunidade cigana, né, você descobre o cara que tinha o nome do padre, né, que o nome do padre era Pascal, né, na verdade, né, essa moça assumiu essa identidade desse Pascal, e esse Pascal, na verdade, era quem? Era um cara que trocou de sexo, porque a moça que assumiu a identidade do Pascal, antes ela era médica. E aí, quando ela, né, conheceu esse homem, que era o Pascal, que queria, vamos dizer assim, mudar de sexo, né? Ela tinha acesso a todos os hormônios do mundo lá para os dois poderem
fazer essa troca, né? Então ela assumiu, né, a identidade desse cara e em troca deu os hormônios para ele virar mulher, coisa e tal, aquele negócio todo, né, ficar com um corpo mais feminino, enquanto ela usava testosterona para ficar mais masculinizada, né? Então, quer dizer, você vai ter todas essas situações aí, né? Mas sempre, quer dizer, o que seriam configurados um escândalo cabal para a igreja acabou, obviamente, acobertando tudo isso, né? A Charlotte ainda tentou, como podemos dizer assim, argumentar com o Monsenhor, né? Que essa coisa das mulheres serem proibidas de ser padres, ela poderia ser revista, que se a igreja não evoluísse, que a igreja começaria a morrer, perder fiéis, coisa e tal. Mas o Monsenhor, né, com as razões, né, da religião, né, da religião católica, falou: eu não posso trocar as regras da igreja católica de uma hora para outra. Ele tem, vocês vão me desculpar falar a franqueza, mas ele acaba tendo uma certa razão, porque uma instituição tão milenar quanto a igreja católica não pode ficar mudando, né, seus parâmetros, seus paradigmas, suas visões de mundo a cada coisa que acontece. É conservador, deveria mudar? Deveria, né? Mas não é uma coisa que você pode fazer assim de qualquer jeito, entendeu? Na base da emoção, na base da orelhada, né? Essas instituições que são muito antigas, que são muito arcaicas, né? Elas não podem mudar as regras delas e a visão de mundo assim de qualquer jeito, né? É uma coisa que está submetida a um processo de mudança muito, muito, muito lento, né? E a Charlotte, né, no seu entusiasmo, né, de ajudar, né, as mulheres a exercerem o sacerdócio, a serem padres, ela meio que não engoliu essa ideia, né? Realmente uma coisa que, se a gente falar assim, é revoltante mesmo, né? Mas a igreja também tem os motivos dela, né, de bater o pé e de manter as tradições dela, né? Podem ser motivos que eu não concordemos, né? Porque eu também não concordo com isso, tá? Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, diga-se de passagem, né? Mas a igreja também não pode ficar mudando as suas visões de mundo assim de qualquer jeito, não, porque ela pode inclusive deixar de existir, né, por causa disso, né? Sei lá, gente, é muito complicada essa questão, entendeu? Não que eu esteja do lado da Igreja Católica, entendeu? Não que eu ache que as tradições têm que ser mantidas, não que eu seja misógino, não que eu seja machista, nada disso, gente. Só estou falando que uma instituição tão antiga, para fazer a mudança, ela tem que fazer a mudança com todos os cuidados do mundo, até para continuar a existir como instituição. Agora, que é uma sacanagem uma mulher querer exercer o sacerdócio, ter o dom para aquilo e não poder exercer o sacerdócio só porque é mulher, é uma sacanagem sim, vamos ser bem sinceros, né? Gente, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? E futuramente a gente vai conversar mais ainda sobre o Festival Varilux de Cinema com vocês, né? Vocês estão vendo que são filmes muito reflexivos, né? Que são esse, por exemplo, do Disfarce Divino. Ele está abordando questões muito polêmicas, né? Questões que despertam muitas emoções, que despertam muitas reflexões, né? Que realmente você, num primeiro momento, você não tem uma unanimidade de opiniões numa coisa tão, como podemos dizer assim, polêmica como essa que a gente acabou de falar sobre esse filme aí, tá? E, porra, é aquela coisa, né? O melhor filme, né? Eu vou lembrar sempre o Andel Vazda, né? O melhor filme é aquele que faz você pensar. E o cinema francês consegue fazer isso muito bem. O cinema comercial francês, inclusive, tá? Então vale muito a pena, tá, gente? Vocês darem uma olhadinha nesses filmes aí, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.